Bom dia, gente. Eu sou o Júnior Maiká, não sou palestrante também. Estou aqui como... primeiro, o convite do Perdigão foi muito legal. E é sempre válida essa troca de informações. E eu sempre nunca... não sou palestrante, não faço palestras, não tenho esse dom, não tenho conhecimento suficiente para isso, mas eu sempre aceito, nunca refugo esses convites, porque de alguma maneira a gente sempre aprende alguma coisa, né? E quando eu recebi o convite, eu aceitei, apesar de ter demorado um pouco para mandar as informações. Desculpa aí, mas é de muito grado que eu estou aqui e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi dar uma adaptada no TED, que agora ele vai ser assim aqui no Rio Grande do Sul. Vocês podem dar uma olhada. Bom, eu sou júnior, né? Então eu criei o Bairrista. Eu acho que tem aqui um outro slide. Aí. A ideia do Bairrista, resumindo assim, a gente sempre teve essa piada, esse ufanismo nosso de se achar que somos uma república, que somos independentes. E eu sempre achei muito engraçada essa nossa essa herança cultural. Isso a gente traz de berço, não tem como fugir disso, né? E com o surgimento aquele reloginho me deixa nervoso ali. Tem um reloginho ali. Não, deixa aí, cara, tô brincando. E com o surgimento do Twitter e tal, eu sempre eu estava me formando em contábeis, não sou jornalista, não sou publicitário nem nada. Mas eu desde de piá mantive blog, sempre antes, quando eu era piá não tinha internet, não tinha blog ainda. Então eu escrevia à mão as minhas coisas e recortava revistas e reescrevia as revistas. E então quando surgiu a internet, quando primeiro vieram os blogs, depois com o Twitter, que eu achei sensacional. Eu sou um fã do Twitter, um viciado em Twitter, e apesar de maneirar muito no uso. E então eu vi a oportunidade de fazer uma brincadeira, uma piada, como já se vinha fazendo, né? Eu entrei lá pelo começo de 2009, já estava um pouco atrasado também, mas o boom mesmo acho que foi ano passado, né? De o Twitter entrar nas redes de TV e ser uma ferramenta muito rápida de contato com jornais, com personalidades e também de interação com os amigos. Então eu vi a oportunidade ali na verdade, não de ser um cara da internet, mas sim de expor, de usar o espaço como ao meu favor, né? Então eu acho que a iniciativa que eu quis salientar ali é que a internet nos propicia isso, né? Fazer ter o maior jornal do Rio Grande do Sul, que é o Bairrista, fazer ele de dentro da tua casa, do celular, em qualquer lugar, né? A internet hoje, para publicar um jornal, antigamente a gente precisaria de uma gráfica, ou tá dentro de uma grande corporação. E hoje tu consegue fazer isso por fora, né? Por si só. E aí entra nesse tema do conteúdo, né? Que para mim é muito importante, assim, apesar de eu usar bastante internet, assim, eu não sou um conhecedor profundo nem de métricas, nem de redes sociais, etc. Para mim, o conteúdo para mim conta muito, assim, porque eu acho que a gente pode ter 1000 maneiras de divulgar isso, ou estar em todas as redes sociais e não conseguir colocar isso em prática. Tu pode divulgar para bastante gente, mas se o teu conteúdo não te segurar, simplesmente as pessoas vão ir e não vão voltar, né? Vão acessar uma vez só, 2 vezes. Então, essa preocupação com o conteúdo. Eu acho que para quem mantém um blog, por exemplo, é a mesma preocupação para quem escreve um livro. Pelo fato da internet ser muito, muito rápida, muito veloz, ela não te dá o direito de jogar qualquer coisa lá, assim. Então eu vejo que eu entendo que o papel de um blog hoje, de um site, ou do teu uso de uma ferramenta, de tu criar um perfil numa rede social, ele é tão importante quanto tu publicar uma nota, sei lá, na 0 Hora. Eu acho que tem a mesma importância, assim, se a pessoa quer levar isso adiante.
Outra coisa que eu separei, assim, que eu separei esses slides porque são temas que eu considero importantes, sabe? Que me ajudaram eu não digo sucesso porque eu não entendo assim, nunca vi assim. Eu continuo fazendo as minhas coisas lá no meu canto lá e pretendo continuar assim. E outro tema importante é esse, que é o timing, né? Que é, por exemplo, pelas redes sociais, pela internet ser tão veloz, no meu caso, como é uma cobertura jornalística, ela tem que ser muito rápida, né? Porque se tu perde 30 segundos, 1 minuto, tu perdeu a piada, assim, porque o fato de um ter 60 mil seguidores, o outro ter 100 mil, o outro 1 milhão e outro 10, não diferencia as pessoas. A piada, por exemplo, no meu caso, que é uma piada, ela sai muito rápido, né? Então, se tu não estiver presente ali, a gente pode perder o tempo e perder a repercussão que isso gera. Porque eu vejo que, por exemplo, lá no caso do bairrista, quando escreve alguma matéria, alguma coisa sobre um tema muito rápido, muito atual, assim, que aconteceu agora há pouco, morreu alguém. Morreu Osama Bin Laden domingo à meia-noite, né? Depois do Fantástico, quando já está todo mundo morto, né? Que segunda-feira já está chegando. E eu me propus a escrever isso porque foi quando eu entendi que aquilo ali tu acaba adquirindo uma certa responsabilidade com um grande número das pessoas que te leem, né? Ou até se o número fosse pequeno de leitores, não interessa, mas se tu tem alguns leitores, 10, 20, 100, que te seguem, te acompanham, esperam por ti daquilo, esperam de ti a repercussão, que no meu caso é uma repercussão bem humorada, abagualada, agaudeirada, eles estão esperando por aquilo. Então eu considero o tempo muito importante. E esse timing é fundamental para quem, por exemplo, quer trabalhar, iniciar alguma coisa com redes sociais, né? Eu li uma notícia que a morte da Whitney Houston chegou 25 minutos antes no Twitter do que qualquer outro local, né? Outra mídia. Então, isso prova que, para mim, o Twitter hoje é um novo rádio, por exemplo. Assim, se tu selecionar bem as tuas fontes ali, os teus... a quem tu segue, eu acho que ali ele resume basicamente o que tem acontecido no dia a dia. Aí, outra coisa é o conteúdo bairrista, né? Que é diferente daquele conteúdo. Quando eu falei no conteúdo anteriormente, era sobre... não digo que seja melhor ou pior, mas que seja um conteúdo... que tenha uma diversidade, né? No caso do conteúdo bairrista, por exemplo, que a piada surgiu... uma sátira do nosso dia a dia, dos jornais, das rádios. Não todo mundo pensa que é uma sátira da Zero Hora, mas não é uma sátira da Zero Hora, é uma sátira do Rio Grande do Sul, né? E desse nosso ufanismo que eu já citei. Então, o conteúdo bairrista, o que eu quero salientar é que ele, por mais que seja uma piada, uma sátira, ele foi inovador. Porque não tinha um jornal virtual no Rio Grande do Sul, né? Então, acho que isso conta muito na hora de começar alguma coisa, né? A gente, por exemplo, não vai começar um blog, um Kibiloco no Rio Grande do Sul, assim, porque não vai vingar, porque já existe esse nome consolidado. Então, eu penso que o conteúdo bairrista ele é o fundamental, assim, é o que segura o site, que gerou toda essa repercussão, porque ele foi inovador, entre aspas, assim. Ele, por exemplo, de criança eu lia o Pasquim, acompanhava, o pessoal em casa lia, mas agora tem o Sensacionalista, por exemplo, tinha o Caceta, o Popular, eu acho que Caceta Diário, não lembro o nome também, que era um tipo de humor que eu gostava muito, assim, que é a brincadeira com a realidade e a ficção. E aqui no Rio Grande do Sul não tinha, por exemplo. E eu acabei descobrindo isso também depois, assim, foi muito por acaso, eu não pensei nisso. Claro que eu levei em conta que aqui não tinha algo parecido, mas depois que eu realmente vi que era um dos motivos por que deu certo, porque começou de uma maneira espontânea, mas era, de fato, não tinha no Rio Grande do Sul, né? Então, acho que isso conta muito, assim, na hora de começar alguma coisa. Eu chamei de ramificações
tudo que acabou gerando através do conteúdo bairrista, né? O bairrista hoje ele tem um livro lançado, existe um projeto para ele virar um programa de TV, a gente criou algumas coisas, por exemplo, com meus amigos ali a gente fez o Face Bagual, que era a tradução do Facebook, né? Era um plugin para Google Chrome que traduzia para o gauchês o like virava fuder, o compartilhar virava espraiar, a indiada, que era o convite para o evento, por exemplo. Então, assim, a gente não parou nisso, né? Não parou no site, naquele formato. Agora a gente tem um novo layout também, novas funções. A gente está planejando agora um aplicativo para o iPhone, etc. Já até deveria ter saído, porque é fundamental hoje em dia estar em todas, apesar de que aquilo não vai te segurar, né? É bom para divulgar o conteúdo, mas sem o conteúdo ele não vai segurar. Então, assim, eu vejo que a gente não pode se limitar à internet, por mais que ela seja uma mola propulsora para iniciar alguns projetos, algumas ideias. Existe muita coisa offline ainda para se fazer, e com base na internet também, como é o meu caso. Assim, a gente agora tem um outro livro para sair, tem um programa de TV, como eu já falei, e uma série de coisas que podem ser feitas que a gente nem imagina ainda, sabe? Porque apesar de termos muitos leitores, muitos seguidores na internet, tem muito mais gente fora, assim. E eu acho que esse é o grande desafio, assim, para nós, assim, que estamos fazendo o bairrista, porque eu acho que aquele conteúdo lá serve para uma pessoa de 15, 20, mas para um senhor de 70, 80. Eu acho que ele vai se identificar. E aí é muito da nossa peculiaridade, né, do gaúcho, do Rio Grande do Sul. Twitter, Facebook, Instagram para mim, são as 3 principais fontes de divulgação, assim, das notícias do site, inclusive. O bairrista começou no Twitter, era um perfil de manchetes, e lá pelo abril de 2010. Chegou em dezembro, ele tinha 13 mil seguidores, ele só tinha aquilo. A manchete, bem-humorada sempre, e de vez em quando a repercussão de algum fato ou a cobertura em tempo real, feita via Twitter. E era só Twitter. E aí ficou claro, nítida, a necessidade da gente fazer um portal, né? Na verdade, ele não é um blog, ele é um portal, ele tem editorias. E hoje ele tem blogs, também tem blogueiros dentro, sabe? Isso foi uma coisa muito legal, dar espaço para pessoas que tenham talento suficiente para manter um blog, né? Então, começou no Twitter, foram 13 mil seguidores, veio o portal e era a nossa principal fonte de leitores. E aí agora eu queria dar uma dica, sem ser pretensioso, que foi quando eu criei a fanpage, né, do bairrista. O Facebook é um absurdo o que ele faz pela divulgação dos sites, e blogs, etc. Eu tinha quase 40 mil seguidores no Twitter, criei a fanpage, em um mês tinha 9 mil likes, né, 9 mil fãs, e em um mês o Facebook ultrapassou qualquer outro site de referência, sabe? Era ele que levava todo mundo. O poder de compartilhamento é absurdo, assim. Então, se forem começar alguma coisa, essa é a minha dica. Corram logo para o Facebook, que ele é sensacional. E hoje o Instagram também, ele tem 2 mil e alguns seguidores, que é a divulgação de fotos. Na verdade, sim, é uma coisa mais peculiar, digamos assim. Lá tem um pouco mais do dia a dia, assim. A gente bota umas fotos do cachorro lá de casa e diz que é o Cusco que cuida da redação, etc. É mais uma forma de divulgação, porque o Instagram é uma rede, por enquanto, é um pouco mais seleta, um pouco mais específica, né? Tem um número menor de seguidores. Por exemplo, hoje o Twitter tem 62 mil, a fanpage tem 52 mil e o Instagram tem 2 mil. Mas o público que está no Instagram é muito específico, assim. Então ali é um bom lugar para divulgar ideias também, além de fotos, de tirar foto do pôr do sol, do céu.
E eu acho que esse é o último, é o novo site, né? A gente lançou agora quinta-feira, dia 1º. Eu queria falar um pouquinho do site, que nós remodelamos ele todo, cortamos algumas editorias, digamos assim, acrescentamos os quatro blogueiros, né? E a ideia é que, com o volume significativo de leitores, o Bairrista, em 2011, teve uma média de 600 mil leitores por mês, com uma média de 1.500.000 page views por mês, sabe? E isso é absurdo, assim, para uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, que tem 1,5 milhão de habitantes, assim, e sendo um conteúdo tão específico, sabe? Que se limita ao Rio Grande do Sul e a gaúchos que estão fora dele, assim, que vão criar o hábito de ler, né? As pessoas eventualmente podem acessar e tal. Eu acredito que tem bastante gente de fora, mas é que, por exemplo, fazer uma piada com Mumu, com Cacetinho, com Tico, que é uma coisa muito nossa, muito específica, eu acho que esse limita um pouco a pessoa que lê de fora, assim, sabe? Então, eu considero números bons, assim, e com isso eu quero usar para divulgar, assim, por exemplo, a gente tentou adaptar os 4 blogs que hoje tem no site para que sejam parecidos, sabe? Com um tema Galdério, mas não precisa ser um CTG aquilo lá, sabe? Então, a ideia é cada vez mais fomentar e divulgar as pessoas que estão criando coisas em Porto Alegre, assim, no Rio Grande do Sul, assim, sabe? Porque a gente vê, é difícil começar, é difícil mesmo. Eu passei quase 8 meses com 12, 13 mil seguidores, assim, fazendo aquilo ali pelo celular, quando eu tinha uma ideia, não interessava a hora. Mas assim que eu tive essa ideia, e eu demorei um pouco para botar no ar em prática a ideia, e fiquei com medo de perdê-la, eu passei a me dedicar àquilo porque eu acreditei que era uma boa ideia. Então, eu acho que as boas ideias valem um pouquinho de esforço. E era isso. Gente, obrigado. Como eu disse para vocês, eu tenho 35 segundos. Eu não sou eu não sou palestrante, gente. Eu vim falar da minha experiência. Espero ter ajudado com alguma ideia, alguma dica, sei lá. Mas que sejam... Aproveitem a internet. Eu acho que a gente tem muito para fazer nela ainda, além de compartilhar fotos e namorar e brigar com os namorados pelo MSN, pelo Twitter. A gente pode fazer muito mais com a internet do que isso, sabe? Ela não tem nenhum limite ainda para... Eu fico pensando nas outras gerações que não tinham internet, sabe? Então, a gente tem que aproveitar isso para botar as ideias em práticas e ver no que dá. Obrigado.